Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez, sempre a cada semana, para apresentar subsídios às lições da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Ressalvando, no início, que as lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Abner Ferreira, pastor da Assembleia de Deus em Madureira, a Igreja Mãe, Rua Carolina Machado, número 174, presidente da CONEMAD Rio de Janeiro e segundo vice-presidente da CONAMAD Mundial. É um privilégio para mim poder a cada semana apresentar esses subsídios para cooperar com os nossos professores das classes de escola dominical. E eu gostaria de ser agradecido, quero expressar a minha gratidão a todos vocês que a cada semana se dispõem a tirar pelo menos 30, 35 minutos do seu tempo para assistir os nossos conteúdos. São vocês que sustentam o nosso trabalho. São vocês que nos dão resiliência para continuar entendendo que é uma contribuição para o reino de Deus. E eu não poderia deixar de fazer aquelas recomendações tradicionais. Aos que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados. Curtam. É a soma das curtidas que dá ao algoritmo a percepção da relevância do conteúdo e o disponibiliza para outros segmentos nesta plataforma. Além disso, comentem. Os seus comentários nos dão feedback para que possamos, a cada semana, aprimorar o trabalho que estamos apresentando. E, por último, compartilhem em seus grupos. É interessante, é relevante que vocês também deem essa cooperação para o trabalho que estamos prestando. Compartilhem nos grupos de pastores, obreiros, professores de escola dominical, irmãs da CIB, grupos de jovens e outros segmentos da igreja, onde você pode também colocar o nosso link do conteúdo e dos conteúdos subsequentes para que o maior número de pessoas tenha acesso a esses subsídios para a Escola Bíblica Dominical da revista Betel das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Feitas essas considerações, entremos de imediato nos subsídios da lição desta semana, lição de número 5, que tem por título A Disciplina do Senhor Conduz à Vida. Os textos de referência estão no capítulo 5 de Provérbios e são os versos 1, 2, 7, 21,
22 e 23. Mas, nos subsídios de hoje, eu vou estar trabalhando o capítulo 5, desde o verso 1 até o verso de número 23, numa exposição sucinta, com pinceladas superficiais em relação àqueles pontos que eu considero relevantes para a aula, e é uma forma de contribuição para o professor expandir o seu conteúdo diante de suas classes e, eventualmente, até responder questionamentos que são feitos pelos alunos. Inicialmente, precisamos definir o que é disciplina. Nos círculos assembleianos, pensamos em disciplina no seu aspecto corretivo. Não quero generalizar, mas é uma cultura que vem dos nossos antepassados e pensamos na disciplina no seu aspecto punitivo, corretivo, e isso vem, inclusive, de uma cultura da criação dos filhos, em que muitas vezes os filhos são punidos por não respeitar os limites e, eventualmente, trazemos isso também para a realidade da igreja. Mas disciplina vai além disso. Disciplina é instrução, disciplina é ensino, disciplina é treinamento, e eu faço aqui uma digressão, porque quando olhamos aqueles que praticam esportes, eles não entram em campo sem terem treinados antes. É uma prática necessária, é uma prática imprescindível em cada esporte, que eles sejam treinados nos fundamentos daquele esporte, nas táticas que eventualmente serão empregadas durante um jogo específico, eles precisam ser treinados antes. E esse é também um conceito do termo disciplina e que não pode ser jamais desprezado. Um outro ponto que eu gostaria de considerar nessa introdução é que, infelizmente, a sociedade contemporânea, por uma série de razões, é o que chamamos de espírito do tempo. Por uma série de razões, a sociedade contemporânea, a cultura contemporânea, rejeita limites, rejeita a disciplina e confunde liberdade com libertinagem e também confunde liberdade com ausência de restrições. No entanto, em Provérbios capítulo 5, percebemos que a disciplina não visa privar o homem de alegria, da celebração, do prazer. Aqui não me reporto ao hedonismo, que é o prazer pelo prazer. O prazer como um fim, mas é o prazer como um meio. Deus não proíbe que o homem desfrute das coisas boas da vida, mas a disciplina tem como finalidade preservá-lo da destruição. Então, o capítulo 5 trabalha aquele conceito de contrastes, ou seja, é o recurso da literatura hebraica, é o paralelismo antitético. O capítulo 5 apresenta o contraste entre dois caminhos: o caminho da sedução, que leva à morte, e o caminho da sabedoria, que conduz à vida. E
a proposição geral, ou seja, a espinha dorsal da lição é essa: a disciplina do Senhor conduz à vida, porque nos protege do pecado, preserva nossas bênçãos e nos mantém sob o olhar de Deus. E com isso, vamos para o primeiro ponto. A disciplina do Senhor nos protege do engano. E como aparece aqui no primeiro verso, verso de número 1, temos a seguinte advertência: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Isso significa exatamente que a disciplina começa com um coração disposto a ouvir. E esse é um grande desafio que enfrentamos no mundo contemporâneo, não só na vida de fé, não só na vida religiosa, não só na vida cristã, mas até na vida em geral. As pessoas não querem ouvir. Geralmente elas são prontas para opinar, são prontas para sugerir, são prontas para contradizer, são prontas para confrontar, são prontas para assumir as suas verdades particulares, mas não querem ouvir o outro e não querem ouvir advertências para que sejam não só pessoas que compreendam os limites, porque todos nós temos limites. E há, inclusive, um aforismo, um provérbio que diz que os meus limites terminam onde começam os limites do outro. Então, nós precisamos ter disposição para ouvir, e este é o sentido do verso de número 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, e é o sentido do título. A disciplina tem esse sentido. A minha razão inclina o teu ouvido. E com isso nós temos aqui alguns pontos também a serem considerados. O pecado se apresenta de forma atraente, mas o seu fim é amargo. Capítulo 5, o autor, e já estudamos que a maioria dos provérbios foi escrita por Salomão, ele usa a figura da mulher de vida fácil, da mulher que convencionalmente chamamos de prostituta, mulher que vende o seu corpo, e essa mulher geralmente usa de toda forma possível para se tornar atraente, e a figura que o autor usa é essa, no verso de número 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Quando falamos em favos de mel, ou quando falamos da doçura do mel, todos nós, de maneira geral, apreciamos o mel, apreciamos o prazer do mel, e o autor, Salomão, faz aqui uma analogia entre o paladar do mel, mostrando que ele é mais macio do que o paladar do azeite. E a ideia aqui é exatamente essa. Satanás mostra o pecado de maneira atraente, mais doce do que o favo de mel. Mas, usando o paralelismo antitético, Satanás mostra o prazer imediato, mas ele esconde algo. E isso está no verso de número 4.
mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios, ou seja, uma espada que corta dos 2 lados e quando penetra, você pode imaginar o sofrimento, a dor de quem é penetrado por uma espada. Então, quem rejeita a disciplina caminha sem perceber para a morte espiritual, ou seja, o sabor é tão agradável. E convém aqui até ilustrar, existem muitas frutas nos pomares da vida que a sua beleza é atraente e, eventualmente, o seu sabor é um sabor atraente, mas são frutas venenosas, são frutas que levam à morte, ou seja, são frutas que produzem consequências. Mas quem rejeita a disciplina de maneira inconsciente, muitas vezes fica insensível, não percebe que caminha para a morte espiritual. E isso implica em afirmar que a melhor proteção contra o pecado é dar ouvidos continuamente à palavra de Deus. Com isso, entramos em nosso segundo ponto. A disciplina do Senhor preserva nossa honra e nossas bênçãos. Versos 7 ao 14 do capítulo de número 5. Você percebe aqui no verso de número 7, exatamente a seguinte afirmativa. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca. Inclusive faz uma recomendação específica no verso 8. Afasta dela, ou seja, referindo-se à mulher estranha, à mulher de vida fácil. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Em outras palavras, é o pai aconselhando o filho a manter distância da tentação. E aqui eu faço uma digressão. Há muito tempo eu li um autor, uma obra, não me lembro o seu nome, não me lembro também o nome da obra, em que ele define a tentação como um atalho. E o que é o atalho? O atalho, muitas vezes, você usa quando você encontra o trânsito congestionado, quando você quer chegar mais rápido ao seu destino e quando você sai da estrada principal e pega o atalho, às vezes é uma estrada esburacada, às vezes é uma estrada não asfaltada, às vezes é uma estrada, inclusive, com pessoas mais prontas para, com uma emboscada, realizar um assalto. O melhor é seguir pela estrada principal, porque você pode correr o risco de furar o pneu e de sofrer outros danos pelo atalho. Atalho é um meio de você buscar um propósito legítimo, um objetivo legítimo, e ele usa essa figura do atalho para dizer que esse é o papel da tentação. Não é errado você desfrutar os prazeres, não é errado você desfrutar as coisas boas da vida. Errado é você desfrutar pelos caminhos errados. Errado é você desfrutar da forma errada. E essa é a ideia da disciplina do capítulo 5 de Provérbios. Então, a disciplina ensina que há lugares, como já mencionado aqui no verso que lemos, há lugares, pessoas e situações que devem ser evitados.
E o que produz a falta de disciplina? A falta de disciplina produz perda da honra, isso está nos versos 7 ao 14. Perda da honra, perda dos bens, sofrimento físico e emocional e arrependimento tardio. E eu quero tomar aqui o verso de número 12. Diz assim o verso de número 12, para exemplificar o arrependimento tardio. E digas, essa versão é a versão que empregamos em nossos cultos, é a Bíblia do culto. E deixe-me fazer aqui uma propaganda. Abrir aqui uma exceção, você pode adquirir a Bíblia do culto na livraria da sua igreja ou fazer o seu pedido diretamente à editora Betel. Então, estamos usando a versão que empregamos nos nossos cultos, nas nossas reuniões. E o verso de número 12 diz assim, e digas, como aborreci a correção, ou, usando uma terminologia contemporânea, e digas, como aborreci a disciplina, e desprezou o meu coração a repreensão. Ou seja, arrependimento tardio. Não é que não se possa arrepender, mas, como temos aqui como proposta, é menos doloroso obedecer hoje do que lamentar amanhã. Arrependimento tem um significado. Claro, você reconheceu o erro. Isso é excelente diante de Deus. Mas arrependimento significa que você cedeu à tentação. E a disciplina tem esse papel. Fazer com que você se contenha, fazer com que você entenda os seus limites, fazer com que você não ceda à tentação. E com isso, entramos no terceiro tópico. A disciplina do Senhor preserva a fidelidade e a alegria no lar. Isso se encontra nos versos 15 ao 20, e o autor usa a figura da cisterna. Temos aqui no verso de número 15. Bebe a água da tua cisterna. Claro que você conhece essa linguagem. Cisterna é um local onde, geralmente, reservamos a água para ser usada e, eventualmente, usamos até uma bomba elétrica para jogar essa água para a caixa que serve toda uma casa, serve todo um prédio. Então, o texto é muito claro. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. O que significa isso? Simboliza simplesmente fidelidade conjugal. E a disciplina tem a ver também com a fidelidade conjugal. Nesse ponto, Deus não só proíbe o adultério, como Deus celebra o casamento, ou seja, os cônjuges podem desfrutar dos prazeres no leito próprio. E como diz em Hebreus, é o leito sem mácula, é o leito do matrimônio, é o leito do casamento. E isso se aplica à vida de modo geral, porque a disciplina divina protege aquilo que Deus estabeleceu como fonte legítima de alegria. Você se casa e com a mulher da sua mocidade. E é interessante, abrindo aqui um parênteses, que Paulo recomenda explicitamente a Timóteo: foge dos desejos da mocidade. Billy Graham já dizia, é uma frase atribuída ao famoso evangelista saudoso Billy Graham,
O primeiro olhar não é pecaminoso, porque é um olhar involuntário. Mas o segundo olhar já é um olhar contaminado, porque você já dá o segundo olhar, porque foi atraído pelo primeiro olhar involuntário que você deu. Então, aí você deixou de aplicar a disciplina. E com isto, nós entramos no terceiro e último tópico da lição. A disciplina do Senhor lembra que todos os nossos caminhos estão diante dele, e isso aparece aqui no verso 21. Está aqui no seu comentário, verso 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Aqui está o papel da disciplina, em que ela nos mostra, em que ela nos assegura que todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. Nada escapa aos seus olhos. Você se lembra daquele antigo hino que cantávamos? Ninguém se esconde da presença de Deus. Onde quer que você esteja, tudo Deus vê. E o capítulo 5 termina mostrando que o pecador é preso pelas próprias iniquidades. Verso 22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Verso 23, ele morrerá porque sem correção andou, ou seja, não admitiu a correção, não admitiu a disciplina, não quis corrigir a sua estrada e já tinha tomado conhecimento que aquela estrada leva à perdição, mas ele não tomou, ele simplesmente não seguiu a disciplina, não aplicou a disciplina, então ele morrerá porque sem correção andou e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então deixe-me dizer para você, estamos chegando à conclusão da lição, deixe-me dizer, a disciplina divina é expressão de amor. A Bíblia diz, Deus corrige a quem ama. A correção não tem como finalidade punir, maltratar, agredir. A punição não tem como finalidade, a prevenção, a disciplina não tem como finalidade fazer com que você não desfrute da vida. Mas a disciplina do Senhor traz segurança, direção e esperança. Portanto, o capítulo 5 ensina, e é instrução, é treinamento, ensina que a disciplina do Senhor não é um castigo arbitrário. O que é castigo arbitrário? Castigo arbitrário é aquele que se aplica sem norma alguma. Isso é arbitrariedade. Mas quando existem normas e você transgride as normas, só ilustrando, a placa diz que a velocidade permitida é 110, mas você anda a uma velocidade de 150, 160, qual pode ser a consequência? Primeiro, ser parado pela polícia e sofrer uma multa grave e, eventualmente, até a apreensão do carro. Segundo, pode até sofrer um acidente e perder a vida. Ou seja, a disciplina não é um castigo arbitrário, mas um instrumento da graça. Há graça na disciplina, porque a disciplina nos protege do engano, a disciplina preserva a honra e a disciplina fortalece a família, além de manter o crente no caminho da vida. Então, o grande convite do texto é simples. Ouça, é o verso 1 do texto bíblico do capítulo 5. Ouça a voz de Deus, receba a disciplina com
humildade para que você possa evitar lágrimas futuras. Como resume Provérbios capítulo 6 e verso 23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução, disciplina, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Estamos terminando mais uma exposição de subsídios e, se Deus quiser, na próxima semana aqui estaremos para apresentar subsídios à lição de número 6, a bênção da generosidade, quando o coração aberto atrai o favor de Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.